Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Logo depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos conversar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Esse que é um clássico da nossa literatura, considerado pelos críticos como a obra que deu início ao realismo, esse movimento aqui no Brasil. Mas antes de começar a falar propriamente do livro, eu quero falar do trauma escolar. Muitas vezes a gente tem, no ensino médio, para o vestibular, com Machado de Assis. Eu acho que acontecem dois grandes erros na apresentação do Machado de Assis nas escolas, e para fazer vestibular. Claro que há exceções, mas é raro, O primeiro que eles apresentam essa obra de uma maneira chata, enfadonha. E a segunda, por ser, por obrigação, e por você ter que ler e analisar e tal. E a outra é que eles te apresentam muitas vezes com a obrigação que você tem de gostar. Porque se você não gostar, você não entende, de literatura ou sei lá. E eu acho que isso é completamente equivocado, de uma forma completamente equivocada de apresentar Machado de Assis. Uma coisa é a importância do autor e da obra, que isso é incontestável. A importância de Machado de Assis, a revolução que foi Machado de Assis, a sua escrita, que é uma maneira única de escrever, que é de suma importância para a literatura brasileira, é o maior autor da literatura brasileira, é uma importância que você tem que entender. Isso é inquestionável. Outra coisa é você ter a obrigação de gostar. Você não tem a obrigação de gostar. Não tem. Então, a primeira coisa que eu digo para você é abra sua mente e pegue um livro de Machado de Assis como você pegaria qualquer outro livro, sem a obrigação de você gostar. Porque se você vai estar mais leve, mais solto, com a mente mais aberta, é muito mais provável que você goste. Quando você não tem essa obrigação, Porque acho que te colocam muito isso na cabeça, e te fazem uma coisa tão grande, não sei o quê. E caiu um negócio aqui, olha que legal. E te coloca essa coisa na cabeça, como se a literatura fosse algo intocável. Principalmente a literatura, clássica brasileira. E não é, gente, é só mais um livro. É um grande autor? É um grande autor, mas é apenas mais um livro. Então, tenha isso em mente. Tendo isso em mente, com a mente aberta, se prepare, porque se você for com a mente aberta, muito provavelmente você vai achar, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro super engraçado, gente. Sério, você ri do início ao fim, porque Brás Cubas é uma figura. Para começar, ele é um defunto autor. E como ele mesmo diz, a maior qualidade de um defunto autor é a franqueza. Então, se prepare, Porque o Brás Cubas vai ser completamente sincero a respeito da sua vida. E o que nos leva à sinopse, que é muito simples, É o Brás Cubas, um defunto autor, que depois de morto, sabe-se lá se ele tá no céu ou se tá no inferno, não fica claro isso, eu acho que não sei onde é que ele anda, ele resolve escrever as suas memórias e contar a sua vida. Acontece que o Brás Cubas ele é um pouco metido, Então ele acha que a vida dele foi grandiosa, teve grandes coisas, quando na verdade não é lá essa coisa toda, O que torna a história bem mais engraçada. Ele, por exemplo, ele nunca fez nada na vida. Ele é filho de uma família aristocrática, Ele era uma criança exportável, daqueles meninos que você tem vontade de agarrar e bater com a cabeça na parede. Foi um adolescente também extremamente irritante, que nunca levou nada a sério, nem os estudos, e nunca trabalhou na vida porque sempre teve dinheiro. E ele tem uma vidinha um tanto quanto medíocre, apesar de ele achar que não é. Então isso é muito, muito interessante. Uma coisa grandiosa, assim, do texto do Machado, que é muito engraçada, é que ele fala com você, leitor, o tempo todo. Ele te chama, ele fala contigo mesmo. Pô, leitor, escuta aqui. Você tá achando isso, você tá achando aquilo. E é muito engraçado, ele tira sarro da tua cara, ele zoa contigo o tempo todo. Ele zoa de você, leitor. E você acha isso o máximo, você acha isso fantástico, e você ri com ele.
nessas interpelações, né? Que ele tá conversando contigo. E tem a escrita do Machado também ela é muito fragmentada, né? Pelo menos esse livro aqui ela não é linear, então são uma memória aqui, outro fragmento ali de texto, não é uma coisa contínua, né? Uma história tipo contínua, certinha. E aí tem uns momentos assim de divagações também do Brás Cubas. Tem um capítulo aqui que chama Delírio, e que porque começa ele contando um pouco da morte dele, né? E nos momentos de delírio, então ele encontra um rinoceronte e uns negócios malucos, e é muito filosófico e reflexivo esse capítulo. Aí tem uns outros capítulos que simplesmente ele começa a divagar sobre umas coisas, ele chega no próximo capítulo e ele diz assim, pois é, não, esse último capítulo realmente foi inútil. Então, é muito, muito engraçado. Mas não chega a ser uma graça cômica, sabe? É uma graça, ele é um engraçado melancólico, porque na verdade o Machado analisa muito as piores vilezas, assim, né, do ser humano e da sociedade. Então, é uma sociedade também que começa aqui escravocrata, então tem umas cenas assim super cruéis, como quando o Brás Cubas é um menino e ele usa um negrinho, né? Escravo, um negro de escravo, como montaria, e uma chubuca, outra que tem uma descrição aqui de uma escrava também, que eles quebram a cabeça dela e fazem algumas atrocidades. Então é bem aquela descrição daquele Rio de Janeiro escravocrata, aristocrata, então tem bastante da crítica social também dessa época. Mas tudo com muito humor, nada com drama. E os personagens do Machado também eles não são só bons ou só maus, eles têm as suas duas nuances e você vai ver coisas boas e ruins, tanto num quanto o outro. Mas o principal são as vilezas mesmo da sociedade, que ele caracteriza muito bem aqui nesse livro. E eu não posso, né, terminar esse vídeo sem ler este primeiro capítulo aqui. Primeiro capítulo não, né? O primeiro parágrafo, que é um dos melhores primeiros parágrafos da história. Vamos lá. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou, propriamente, um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não o pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Ou seja, ele tinha ares de grandeza, você já pode ver, né? Este é o Brás Cubas, um defunto autor com ares de grandeza, já se comparando, né, as suas memórias com a de Moisés. Essa minha edição aqui, que é uma edição de biblioteca, que é da Editora Ática, também tem na parte final aqui um pouco da biografia do autor e tal. E vocês sabem, né? Machado de Assis era negro, era meio gago, epilético, pobre, ele não estudou numa escola regular e se tornou esse cara, que é o cara da literatura brasileira, né? Tendo dito tudo isso, abra sua mente, leia Machado de Assis, entendendo sim a sua importância, mas jamais com a obrigação de gostar, como muitas vezes tinha imposto isso, né, no colégio. Eu acho que é uma das coisas que mais distancia até o leitor da obra do Machado. Pegue isso aqui com a mente aberta. Óbvio que tem um vocabulário algumas vezes mais rebuscado, mas deixa o dicionário de lado. Se você tá lendo por gosto, cara, deixa o dicionário de lado, você vai entender aquelas palavras no contexto. Depois que você terminar de ler, se tu quiser voltar ali e marcar pra entender o que era aquilo, mas você vai entender sim no contexto. Isso aqui foi uma releitura, eu li pro vestibular. Fui uma das pessoas que leu por obrigação, no começo estava meio emperrado, mas que depois gostou. Mas com certeza na releitura hoje, com a bagagem de leitura que eu já tenho, foi muito mais proveitosa, mas tanto quanto na época que eu li, foi engraçada e proveitosa. Então, abra sua mente, leia Machado e deixa esse trauma de escola pra trás, certo? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí se você já leu, se você tem trauma também com Machado de colégio, se teve, como não teve. Me conte sua história,
com Machado de Assis ou se você ainda está por começar essa história. Mas deixe o preconceito e o trauma de lado, é só mais um livro. É um grande livro, é uma grande obra, mas é só mais um livro, então não tenha a obrigação de gostar dele, certo? Então, gente, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!